Bom, nessa última aula a gente vai estudar um pouquinho sobre as retrações, né? Então, o que a gente tem feito nas últimas aulas é calcular grupo fundamental de alguns espaços mais ou menos conhecidos, né? E nos quais a gente consegue, de fato, calcular esse grupo fundamental, né? Então, a gente também tem permeado algumas técnicas que auxiliam o estudo dos grupos fundamentais, né? Então, essas retrações aqui é uma classe de espaços topológicos nos quais a gente consegue não exatamente calcular sempre o grupo fundamental, mas a gente consegue fazer comparação entre o grupo fundamental e entre grupos fundamentais, né? Na verdade, o grupo fundamental de um espaço com um grupo fundamental de um subespaço desse grupo maior, né? Então é daí que vem o nome retração, né? A gente tem um espaço topológico, a gente vai retrair esse espaço num subespaço menor e mostrar que os grupos fundamentais do espaço e do subespaço eles são isomorfos, né? Muito bem. Então, um subespaço A de um espaço topológico, aqui no caso seria de um espaço topológico X, é chamado de retração se existem, né, primeiramente, uma função contínua, né, do espaço topológico até o subespaço, tal que essa aplicação restrita ao subespaço é a identidade no subespaço, ok? E uma homotopia H, definida aí no espaço topológico X, né? Que a aplicação inicial da homotopia é a identidade, né? E a aplicação final da homotopia é a minha aplicação R. No entanto, essa minha homotopia tem que fixar os pontos do subespaço A, né? Então, H de AT é igual a A para todo A elemento do subespaço A e T em 0, 1, né? Então aqui a gente está falando aí de uma homotopia relativa, né? Então eu tenho essa aplicação que vai ser uma retração, a aplicação R também é chamada de retração, sempre que ela for a identidade no subespaço, né? E ela for homotópica à identidade, mas por uma homotopia relativa que fixa os pontos do subespaço A, tá? Então, só para exemplificar o que a gente está falando aqui, um primeiro exemplo, que é o que a gente está interessado mesmo, é que Sn, né, a esfera n-dimensional, é uma retração de Rn mais 1 menos a origem, né? Então, por exemplo, a gente poderia estar falando do plano, né? E o meu S1 aqui, né? Então, eu tenho R2, desse R2 eu vou remover a origem, ok? Um vídeo mais aqui. Eu vou tirar um pontinho da origem, né? E o R2, o S1, e eu afirmo que esse espaço R2 menos o zero é de fato, ele pode ser, vamos dizer assim, ele pode ser retraído, né, até o meu S1, né? O S1 é uma retração do R2 menos um ponto. Isso vale em qualquer dimensão, na verdade. O Sn sempre vai ser uma retração de Rn mais 1 menos um ponto. Tá? Então a gente vai, para ver isso daí, eu preciso definir essa minha aplicação, retração, aqui e verificar as propriedades com respeito à homotopia, né? Então eu vou definir R
de Rn-1 menos um ponto até o Sn da seguinte forma, né? Eu tomo um x e eu associo a x dividido pela norma de x, né? Eu normalizo o meu vetor x aqui, tá? Então, uma vez que x é sempre diferente de zero, essa função r aqui ela vai ser contínua, tá? Então, de fato, é uma função que a cada ponto do meu espaço, do meu domínio, associa a um ponto na esfera Sn, ok? Tá. Então, agora a gente considera a seguinte homotopia, né? H de Rn mais 1 menos um ponto cartesiano 0, 1, da seguinte forma: H de xt é igual a 1 menos t vezes x mais t vezes x dividido pelo módulo, pela norma de x, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é considero um ponto x no meu espaço, seja ele qual for, né? Então, considerando a direção radial aqui, né? Esse raio, né? O raio, ele vai interceptar, que é o x, ele vai interceptar o S1 no x dividido pela norma de x aqui, e essa homotopia, o que ela está fazendo é o seguinte, né? Eu estou tomando um ponto em x aqui e eu estou deformando esse ponto até o correspondente no S1, né? Então, mesma coisa para qualquer outro ponto, né? Eu tenho o meu x, uma direção radial aqui ligando até a origem. Esse ponto aqui é x dividido pela norma de x, e a minha homotopia deforma esse ponto continuamente até o correspondente no S1, né? Então, essa é basicamente a homotopia que eu tô construindo aqui, tá? Bom, ok. Então, observe o seguinte, né? Eu tenho essa homotopia, R restrito, isso que eu defini aqui em cima, né? R restrito ao Sn é a identidade em Sn, né? Uma vez que a hora que eu tomo um ponto em Sn, o normalizado dele é ele mesmo, porque a norma de x vai ser 1, né? H de x0 é igual a x, né? Tomando t igual a 0 aqui, né? E aqui eu fico com x, e H1 de x1 é igual a R de x, né? A hora que eu tomo 1 aqui vai sobrar simplesmente x dividido pela norma de x, tá? Isso para todo x em Rn mais 1 menos o zero, claro. Então, de fato, R satisfaz as primeiras propriedades aqui, né? R é uma aplicação de Rn menos 1 ponto até Sn, R restrito até esse subespaço aqui é identidade no subespaço, e R é homotópico à identidade, né? Agora a gente tem que verificar que de fato a homotopia é uma homotopia relativa, ou seja, ela fixa os pontos do meu subespaço, né? Mas se x é um ponto do Sn, ou seja, a norma de x é igual a 1, segue que a homotopia aplicada aqui em xt, 1 menos t vezes x, mais t vezes x dividido pela norma de x, né? Essa norma aqui é 1, isso aqui vai ser simplesmente x, né? Então, h de t é igual, h de xt é igual a x, sempre que x está na esfera unitária, né? Então, de fato, Sn é uma retração do Rn mais 1 menos um ponto, ok? Muito bem. Então, para esses espaços, né, nos quais a gente tem bem definido uma retração, a gente tem o seguinte teorema, né? Então, seja A uma retração de um espaço topológico X e considere a inclusão J, né? A inclusão de A até X, né? Ou seja, para cada ponto em A, eu associo o mesmo ponto, só que agora enxergando ele dentro de X, né?
Então, para algum A0, de A, para qualquer A0 em A, na verdade, né, o homomorfismo induzido pela inclusão, né, o J quadrado aqui, do grupo fundamental de A com base em A0 até o grupo fundamental de X com base também em A0, esse homomorfismo, na verdade, é um isomorfismo de grupos, ok? Então, antes de demonstrar o teorema, né, só conectando com esse exemplo aqui em cima, né, aplicando o teorema no SN, né, na retração do Rn mais um menos um ponto, a gente tem que o grupo fundamental do SN é isomorfo ao grupo fundamental do Rn menos um ponto, ok? Então, a gente tinha discutido no começo da aula passada, né, mais ou menos a interpretação geométrica aí do que seriam os elementos do grupo fundamental do S1, né, que a gente tinha os laços que davam determinada quantidade de voltas no entorno de S1. E aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, né? A gente tem o R2 aqui, por exemplo, menos um ponto. Então, um laço, por exemplo, que não tem no seu interior esse ponto que a gente está removendo do R2, ele pode ser deformado num laço constante, né? Agora, um laço que tem esse ponto no interior, né, que contorna esse buraco do espaço, ele não pode ser deformado nesse laço constante, né? Mas todos os laços que dão uma determinada quantidade de voltas no entorno desse ponto, eles são todos, e com a mesma orientação, né, eles são todos laços homotópicos, ok? Então aqui a gente tem basicamente a mesma interpretação, a gente já tinha comentado isso no começo da aula passada, né, do grupo fundamental aí do SN. Tá? Então, agora a gente aumenta um pouco a classe de espaços topológicos nos quais a gente consegue calcular o grupo fundamental. Né? Então, dado um espaço topológico, se eu consigo retrair esse espaço topológico até um subespaço no qual a gente já conhece e já sabe como que é o grupo fundamental, então eu consigo aplicar esse teorema para calcular o grupo fundamental do espaço topológico maior, ok? Bom, então, para demonstrar esse teorema, a gente demonstra primeiramente esse lema, né? Então, sejam h e k de x a y duas funções contínuas, tais que elas se coincidem para um ponto específico aqui, que vai ser a base, né? Para algum x0 e algum y0 de y. E se H é uma homotopia entre H, se H maiúsculo, né, é uma homotopia entre H minúsculo e K, tal que essa homotopia ela fixa o ponto base, né, ou seja, H de x0t é igual a y0 para todo t em 0, 1, então o homomorfismo induzido por H é igual ao homomorfismo induzido por K, né? Então, basicamente, o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar aqui é que, dado gama um laço em x com base em x0, né, eu quero mostrar que H composto com esse laço é um laço homotópico a K composto com esse mesmo laço, né? Isso porque o homomorfismo induzido por H aplicado na classe de equivalência de gama vai ser igual ao homomorfismo induzido por K aplicado na classe de equivalência de gama se e somente se a classe de equivalência, né, pela definição dos homomorfismos induzidos, né, a classe de equivalência de H composto com gama for igual à classe de equivalência de K composto com gama, que é equivalente a dizer que H composto com gama é laço homotópico a K composto com gama. Tá? Bom, então vamos construir essa homotopia, né? Vamos construir uma homotopia F de 0, 1 cartesiano 0, 1, porque eu quero uma homotopia de caminhos e laços, né? Até y da seguinte forma: F de ST
é igual a H de gama de S, T. Ok? Então, a gente consegue verificar as propriedades diretamente aqui, né? F de S0 é igual a H de gama de S, porque a gente tem uma homotopia, H é uma homotopia, né? Para T igual a zero, isso daqui é o meu H. H bola é o meu H, certo? Bom, então F de S0 é H de gama de S, né? E F de S1 é K de gama de S, uma vez que H é uma homotopia entre H maiúsculo é uma homotopia entre H minúsculo e K. Ok? Muito bem. Então isso daqui, a F é de fato uma homotopia entre H bola gama e K bola gama, mas eu quero ver que isso é uma homotopia de laço, né? Então tem que fixar a base. Então F de 0t é igual a, de fato, a H de x0t, que é igual também a F de 1t, porque o gama aqui é laço, né? Então a gama de 0 vai ser igual a gama de 1, né? Que é igual a x0. Então esses dois aqui são iguais a H de x0t, que é igual a y para todo t entre 0 e 1, por causa dessa propriedade aqui. Tá? Então, de fato, F é uma homotopia de laços entre H bola gama e K bola gama, o que implica que o homomorfismo induzido por H e o homomorfismo induzido por K, eles se coincidem. Okay? Bom, então a gente utiliza esse lema para demonstrar o teorema que a gente acabou de enunciar. Né? Se eu tenho uma retração, então a inclusão induz um isomorfismo entre os grupos fundamentais do espaço e da sua retração. Muito bem, então, primeiramente, a gente observa que R composto com J é identidade em A, ok? Então, de fato, J é a inclusão de A em X, certo? E R é uma retração de X em A, que é a identidade se for restrito a A, né? Então, essa restrição de R a A é feita por essa inclusão, né? Então, de fato, R composto com J é identidade em A. Então, pela propriedade aí dos homomorfismos induzidos, né, a gente tem que o homomorfismo induzido por R composto com o homomorfismo induzido por J, ele é igual ao homomorfismo induzido pela composição R com J, né? Uma vez que R composto com J é identidade, então essa composição aqui vai ser o homomorfismo induzido pela identidade em A, que é a identidade no grupo fundamental de A, com base em A0. Okay? Por outro lado, a gente considera essa composição aqui, J composta com R agora, né? Então, J composta com R é uma aplicação de x em x, né? Então, R toma um ponto de x e leva em A, e J toma um ponto de A e inclui ele em x, né? Então, J composto com R, de fato, uma aplicação de x em x, né? Uma vez que A é retração de x, a gente sabe que existe uma homotopia, né? Tal que H de x, né, para o tempo inicial da homotopia t igual a 0 é a identidade, H de x para o tempo final, né, t igual a 1 vai ser igual a R de x para todo x em x, né? Então aqui H de fato vai ser uma homotopia entre a identidade de x, que a gente chama de I de x, e J composto com R, né? Aqui a gente poderia pensar, mas não seria com R em si? Não, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com a homotopia, porque R é uma aplicação definida de x até A, né? A gente precisa falar de homotopias que estão definidos aí nos mesmos espaços, né? Então, a identidade de x está definida de x a x, né? Então, para falar que ela é homotópica a uma aplicação relacionado a R aqui, então eu preciso fazer a inclusão aí do contradomínio de R, que a princípio é A, até no espaço total, né? Então,
eu preciso compor com J, né? Que simplesmente faz a inclusão do contradomínio. Então, essa aplicação aqui de J composto com R, de fato, é uma aplicação de X em X. Né? Então, essa minha homotopia, proveniente da definição de retração, é uma homotopia entre a identidade em X e essa composição aqui. Né? Mas ainda, né, a gente sabe que H de A T é igual a A para todo A no meu subespaço retração aqui, né? Em particular, H de AT é A0 para todo T em 0, 1. Né? Então, a gente tem que esse H ele é uma homotopia entre a identidade e essa composição, fixando o ponto base. Né? Então, a gente está nas hipóteses desse lema aqui. Então, do lema anterior, a gente sabe que os homomorfismos induzidos por essa identidade aqui e por essa composição, eles se coincidem, né? Então, o homomorfismo induzido de J composto com R é igual ao homomorfismo induzido pela identidade em X, que vai ser a identidade no grupo fundamental de X com base em A0. Né? Então, J quadrado composto com R quadrado é a identidade nesse grupo fundamental. Né? Então, observe que eu consegui essa primeira composição, R quadrado composto com J quadrado, como sendo a identidade no grupo fundamental de A, né? E comutando aqui, J quadrado composto com R quadrado vai ser a identidade no grupo fundamental de X. Então, a gente conclui que os grupos são isomorfos, né? E a gente finaliza a demonstração desse teorema aqui. Bom, então, com uma observação importante dessa demonstração é que o que de fato a gente demonstrou é que se A é uma retração de X, então essa composição da inclusão com a aplicação retração, ela é homeomorfa identidade, nesse sentido aqui, né, da composição, J composto com R. E se a gente comuta R composto com J, a gente tem que essa composição também é homotópica à identidade, né? Uma homotópica à identidade em X e outra homotópica à identidade de A. Né? Quando a gente começou a discutir homotopia, eu tinha introduzido um conceito de espaços que eram homotopicamente equivalentes. Né? Eu vou relembrar a definição aqui. Mas essa propriedade, né, de existir duas aplicações, uma aplicação de X em A e a outra aplicação de A em X, tal que a composição num sentido é homotópica à identidade de um dos conjuntos e a composição no outro sentido é homotópica à identidade do outro espaço, isso significa que os espaços topológicos A e X são homotopicamente equivalentes. Né? Então, na sequência aqui, só recordando a definição de ser topologicamente equivalente. Né? Dois espaços X e Y são ditos homotopicamente equivalentes se existem funções f de x a y e g de y a x, tais que G composto com F é homotópico à identidade em X e F composto com G é homotópico à identidade em Y. Né? Nesse caso, F e G elas são chamadas, cada uma delas é chamada de equivalência de homotopia e G é dito inverso homotópico de X e vice-versa. Né? F é o inverso homotópico de G também. Tá? Então, a gente vai demonstrar um teorema que generaliza esse teorema que a gente acabou de demonstrar para retrações. Tá? O teorema é o seguinte, né? Em resumo, se dois espaços topológicos são homotopicamente equivalentes, então eles possuem grupo fundamental isomorfos. Né? Lógico, a gente precisa ser um pouquinho mais
detalhar um pouco mais o enunciado, uma vez que o grupo fundamental depende do ponto base aí que a gente está considerando, né? Então, o enunciado correto do teorema é o seguinte, né? Se f de xy é uma equivalência de homotopia, então aqui eu já estou falando que x e y são homotopicamente equivalentes, então, para um ponto x no meu espaço topológico x, o homomorfismo induzido por f de π1 de x, x0 até π1 de y, f de x0 é um isomorfismo, ok? Então, a gente tem esse teorema. A ideia é demonstrar esse teorema no final dessa aula. Bom, para demonstrar o teorema, a gente precisa do seguinte lema, né? Sejam h e k duas funções contínuas de x a y, né? x0 um elemento de x, y0 igual a h de x0 e y1 igual a k de x0. Então o resultado é o seguinte: se h é homotópico a k, então existe um caminho alfa em y que conecta y0 a y1, né, que conecta as imagens de x0 por h e por k, certo? Tal que o homomorfismo induzido por k é igual a essa composição aqui, né? Então a gente tem o homomorfismo induzido por H composto à esquerda I com esse alfa estrela. Então esse alfa estrela a gente definiu ele algumas aulas atrás e eu vou relembrar para vocês a definição, né? Aqui a gente tinha definido como φ, mas como a gente está usando o φ para o isomorfismo entre o grupo fundamental do S1 e os inteiros, então a gente vai usar alfa, né? Então, basicamente, a definição do alfa estrela é o seguinte, né? Se a gente tem um espaço topológico X, né? E dois pontos desse espaço topológico x0 e x1 e um caminho entre x0 e x1, né? Um caminho conectando x0, um caminho em x conectando x0 a x1. Então, esse φ estrela é um isomorfismo entre o grupo fundamental de x com base x0 e o grupo fundamental de x com base em x1, né? Então, era justamente esse operador aqui que permitia a gente observar que para um espaço topológico conexo por caminhos, todos os grupos fundamentais eram isomorfos, né? Então a gente construía esse isomorfismo, né? Então, lembrando, φ é um caminho, esse φ estrela é essa operação aqui, né? Dado uma classe de equivalência de laços aqui no π1, o φ estrela dessa classe de equivalência é simplesmente essa classe de equivalência aqui, né? φ menos 1 concatenado com f concatenado com φ, certo? Então, a gente tinha um laço f com base em x0 e a gente precisava associar primeiramente esse laço f com base em x0 a um laço com base em x1, né? Então a gente utilizava esse caminho de x0 a x1 para construir esse laço, né? Então se eu tenho esse laço em x0, eu construo o laço em x1 da seguinte forma, né? Eu começo em x1, caminho com o caminho φ menos 1, né? Lembrando que é o caminho simplesmente no sentido contrário. Então, eu caminho no sentido contrário. Faço o laço em x0 e agora eu caminho novamente com φ, né? Então, é isso daqui que a gente tem feito. É isso daqui que a gente fez aqui, né? E daí eu pego a classe de equivalência e consigo definir a φ estrela. Então, a gente demonstrou e verificou que isso aqui está bem definido, que de fato é um isomorfismo, tá bom? Bom, então é isso que a gente vai utilizar aqui nesse teorema.
para demonstrar esse lema aqui, tá? Então, a gente tem que o homomorfismo induzido pela aplicação K é igual ao isomorfismo induzido pelo caminho alfa composto com o homomorfismo induzido pelo caminho, induzido pela aplicação H, ok? Na verdade, a gente consegue um pouco mais de informação porque a gente consegue explicitar quem é esse caminho, né? Então, mais ainda, se H é a homotopia entre H e K, se H maiúsculo é a homotopia entre H minúsculo e K, uma vez que eu sei que eles são homotópicos, então eu tenho essa homotopia definida, né? Então, esse caminho alfa, ele vai ser definido dessa forma, alfa de t igual a H de x0t, ok? Então, a gente, na sequência, vai demonstrar esse lema. Bom, então o primeiro passo para demonstrar esse lema aqui é entender muito bem quem é esse objeto e como ele está operando no espaço, aí no grupo fundamental de x com base em x0, né? Bom, vocês devem ter observado aí uma descontinuidade no vídeo, no qual esse texto aqui foi alterado, né? Isso aconteceu porque tinha alguns abusos de notação aqui que eu não estava gostando da demonstração. Então, eu alterei ela para ficar melhor adaptada para aquilo que a gente já viu no curso, tá? Bom, então, para entender esse objeto aqui, vamos considerar gama como sendo um laço em x0, né? Então, o que a gente quer ver é um laço em x com base em x0. Então, o que a gente quer ver, de fato, é que o homomorfismo induzido por K aplicado na classe de equivalência de gama é igual ao isomorfismo induzido pelo caminho alfa composto com homomorfismo induzido pela aplicação H aplicado na classe de equivalência de gama, né? Então a gente quer verificar essa igualdade aqui, qualquer que seja o caminho, o laço gama que a gente está considerando, tá? Então, isso daqui, se a gente aplica a definição dos homomorfismos induzidos, a gente tem que essa igualdade é equivalente a essa igualdade aqui, né? Só estou aplicando primeiramente a definição do homomorfismo induzido, então o K passa aqui para dentro da classe de equivalência, o H também, e agora eu aplico a definição do isomorfismo induzido pelo caminho alfa, né? Então, essa igualdade aqui é equivalente à classe de equivalência desse laço aqui, K composto com gama, ser igual à classe de equivalência desse outro laço aqui, ou seja, alfa menos 1 concatenado com H composto com gama concatenado com alfa, tá? Bom, como a gente já viu várias vezes, né, essa classe de equivalência aqui, elas são iguais sempre que o laço, os representantes aí, eles são homotópicos como laço, né? Ou seja, K composto com gama é laço homotópico a alfa menos 1 concatenado com H composto com gama concatenado com alfa, tá? Isso daqui agora é um laço com base, é um laço em Y, né? Com base em Y0, tá? Então, para a gente melhorar um pouco mais essa expressão aqui, a gente observa o seguinte, né? Vamos melhorar esse lado aqui primeiramente, né? Então, se eu aplico, se eu concateno alfa aqui, né? Nesse laço aqui, isso aqui passa a ser agora um caminho, né? Que é homotópico a esse caminho aqui. A única coisa que eu estou fazendo é usando a propriedade aí de que eu posso trocar os parênteses, né? Então, a gente viu isso daí, se a gente voltar um pouco aqui na aula, onde a gente discutiu, inclusive, as questões aí de caminhos, né? A gente viu, por exemplo, que o caminho concatenado com o seu caminho inverso é homotópico como caminho, aqui eu estou usando a homotopia relativa, né?
ao caminho constante, né? E a gente viu também a questão da associatividade aí dessas operações, né? Então, isso daqui tinha ficado como exercício para a gente verificar. E a gente vai utilizar essas propriedades aqui, né? Então, então eu estou simplesmente operando com alfa dos dois lados, né? Concatenando alfa aqui, eu vou concatenar alfa aqui também, eles continuam homotópicos como caminhos, só que essa concatenação ela é homotópica a essa concatenação aqui. Como eu tenho alfa concatenado com alfa menos 1, esse cara aqui é um laço constante, é homotópico a um laço constante em y0, ou seja, toda essa concatenação é homotópica como caminho a essa concatenação aqui, e um laço constante concatenado com um caminho é homotópico ao próprio caminho, ok? Então, quando eu opero, né, quando eu concateno alfa aqui, eu obtenho um caminho que é homotópico a esse cara aqui, H composto com gama concatenado com alfa, né? Ou seja, isso daqui é equivalente a alfa concatenado com K composto com gama ser caminho homotópico a H composto com gama concatenado com alfa, né? Então, o que eu quero encontrar, né, para demonstrar essa igualdade aqui, eu preciso encontrar uma homotopia de laços em Y entre alfa concatenado com K composto com gama e H composto com gama concatenado com alfa, né? Para cada gama, um laço em X com base x0, eu quero encontrar essa homotopia que conecta, né, esses dois caminhos. Então, a gente tem um desenho aqui. Isso aqui é basicamente o diagrama da demonstração completa, né? Mas vamos só se atentar a essa última figura aqui, né? Então, eu tenho meu gama aí, né? Então, H composto com gama concatenado com alfa é esse caminho aqui, né? Então, H composto com gama concatenado com alfa. Então, eu tenho esse primeiro caminho. E esse outro caminho aqui, alfa concatenado com K composto com gama, é esse caminho aqui de cima, né? Eu faço o laço aqui K composto com... Desculpa. Eu caminho por alfa e depois eu fecho o laço aqui de K composto com gama. Então, eu quero mostrar que sempre que K e H são homotópicos, esse caminho aqui pode ser deformado nesse caminho aqui, ou seja, não tem nenhum impedimento no espaço que impeça a deformação de um caminho no outro, ok? Então, a construção, para demonstrar que a gente pode deformar um caminho no outro, ou a gente vai construir de fato a homotopia que faz isso, a gente vai proceder com uma espécie de levantamento. Não é bem um levantamento, mas é como se fosse. A gente vai definir laços e caminhos em outros espaços de maneira com que esses daqui sejam imagens desses caminhos definidos em outros espaços, né? Então, primeiramente, vamos considerar o laço γ zero definido aqui em X cartesiano com 0, 1, nesse espaço aqui, ok? E o laço γ1 definido também no mesmo espaço, só que o γ0 com base em x0, 0 e o γ1 com base em x0, 1. Então, só para já ficar com a imagem disso em mente, né? Eu tenho x cartesiano com 0, 1 aqui, e eu vou definir um laço aqui embaixo com base em x0, 0, né? Altura 0 aqui. Eu vou definir um outro laço com base em x0, 1, ok? Tá, então esses laços vão ser justamente os laços definidos pelo laço inicial que a gente tinha, o γ de S. Né? Então, γ0 de S
é igual a gama S de 0 e o gama 1 de S é igual ao gama S de 1, tá? Então é basicamente cópias aí desses laços, do laço gama S, só que um na base aqui desse novo espaço e o outro aqui na tampa desse novo espaço, tá bom? Muito bem, e eu vou considerar também o caminho CT, né? Em x cartesiano com 0, 1, dado da seguinte forma, né? x0t. Então ele é esse caminho aqui, que pega o x0 que está aqui na base e leva para o x0 que está na tampa, tá? Então a gente observa o seguinte, que esses elementos que a gente está definindo nesse espaço aqui, eles são levados até y por h da seguinte forma. O laço γ 0 ele é elevado por h até o laço h composto com gama. O laço γ 1 ele é elevado até o laço k composto com gama. E o caminho c é elevado até o caminho alfa. A gente pode verificar isso aqui, né? Então, h aplicado aqui em γ 0, ele é igual a h de γ S0, que é igual a h minúsculo de γ S, que é o h composto com gama, né? Analogamente, a gente conclui que h composto com γ 1 é o k composto com gama. E o h composto com c vai ser igual a h de x0t, que é justamente o caminho alfa aqui, que a gente já tinha definido no enunciado do lema, certo? Então essa configuração que a gente tem no y, a gente consegue enxergar ela nesse espaço, meio que esse espaço levantado do x, né? Dessa forma aqui, né? Então tem um caminho γ 0, tem um laço γ 0, um caminho c e um laço γ 1. Muito bem. Então agora, né, considere a função f definida no produto cartesiano desses intervalos 0, 1, cartesiano com 0, 1, até agora esse espaço que a gente construiu aí, né, x cartesiano com 0, 1. A gente vai considerar essa função, né, da seguinte forma: f de st igual a gama s de t, ok? Muito bem. Agora, nesse espaço aqui, no domínio da f, a gente vai considerar os caminhos, que é basicamente caminhos que percorrem os lados aí desse espaço cartesiano aqui, tá? Então, o beta 0, por exemplo, eu vou definir beta 0 de s como sendo S0. Então, ele está caminhando nesse sentido aqui, no lado inferior desse quadrado, né? O beta 1 é S1, então ele está caminhando no lado superior do quadrado. O delta 0 de t é 0t, ele está caminhando aqui no lado esquerdo, no sentido de baixo para cima. E o delta 1 é 1t, está caminhando no lado direito do quadrado, no sentido de baixo para cima. Tá? Então, pela definição da f, a gente vê o seguinte, que f composto com beta 0 é igual a gama 0. Né? Então, esse caminho aqui, ele é levado até esse laço, em x cartesiano com 0, 1. Tá? O mesmo acontece para o beta 1. Esse caminho aqui, o beta 1, ele é levado até o laço gama 1. E os caminhos delta 0 e delta 1, são levados ambos no caminho C. Ok? Então, a gente tem essa sequência de aplicações aqui, né? Então, eu tenho esse espaço super trivial aqui, 4 caminhos, 2 deles são levados no mesmo caminho, C, e outros 2 são levados em laços, né? E eu tenho essa outra aplicação, H, que basicamente identifica os laços e os caminhos, né? Gama 1 é levado nesse laço aqui, o laço gama 0 é levado nesse laço aqui e o caminho C é levado nesse caminho aqui. Muito bem. Agora a gente vai utilizar o fato desse espaço aqui ser simplesmente conexo
a fim de encontrar uma homotopia entre esse laço, entre esse caminho e esse caminho de baixo aqui, tá? Então, considera o seguinte, né? Vamos considerar dois caminhos aqui nesse espaço, partindo de um mesmo ponto, chegando no mesmo ponto, né? Então, vamos pegar o caminho beta 0 concatenado com delta 1, que é um caminho que parte do 0, 0 e chega no 1, 1. E vamos considerar também o caminho que parte aqui delta 0 concatenado com beta 1. Ele parte do 0, 0 e chega no 1, 1. Ok? Então, uma vez que esse cara aqui ele é conexo, ele é convexo, a gente pode usar a convexidade para fazer essa deformação, mas a gente já havia visto, né? Bom, eu tinha deixado como exercício um resultado um pouco mais geral, de que num espaço simplesmente conexo, quaisquer dois caminhos que começam num ponto, nesse caso 0, 0, e terminam no mesmo ponto, nesse caso o 1, 1, eles são homotópicos como caminhos entre si, ok? Então, em particular para esse espaço aqui a gente também tem essa propriedade, né? Então, beta 0 concatenado com delta 1 e delta 0 concatenado com beta 1 são caminhos homotópicos, né? Então, a gente consegue uma homotopia de caminhos, né, que deforma beta 0 concatenado com delta 1 em delta 0 concatenado com beta 1. Né? E, enfatizando aqui, é uma homotopia de caminhos. Né? Ele fixa o ponto inicial e o ponto final no parâmetro aqui da homotopia. Ok? Muito bem. Então, quando a gente compõe, né, a gente tem essa homotopia aqui. Então, quando a gente faz a composição F composto com G, né, a gente vê que essa composição agora é uma homotopia de caminhos nesse espaço aqui entre os caminhos gama concatenado com C e C concatenado com gama. Né? Então, a homotopia que deforma esse caminho aqui nesse caminho aqui de cima, quando eu componho ela com essa aplicação, a gente consegue ver diretamente aqui que essa homotopia, que essa composição agora vai ser uma homotopia entre esse caminho aqui e esse caminho aqui, ok? Então agora, se a gente faz novamente uma composição, isso a gente vai verificar aqui, a gente obtém de fato a homotopia que a gente estava querendo, né? Uma homotopia entre esse caminho e esse caminho aqui, né? Então, o que eu estou fazendo é H composto com F composto com G, que é uma homotopia de caminhos em Y entre, bom, agora a gente verifica o caminho inicial e o caminho final, né? Então, H composto com G, composto com F composto com G aplicado em S0, bom, a gente já sabe que esse cara aqui vai ser o gama 0 concatenado com C, ok? Essa concatenação, a gente já havia comentado isso, ela é definida por partes, né? Então, quando eu faço uma composição com ela, essa composição, essa função que tá aplicando nessa concatenação, ela vai entrar em cada uma das partes onde a concatenação está definida, né? Então, isso daqui vai ser H composto com gama 0 concatenado com H composto com caminho C, ok? H composto com gama 0, a gente já havia visto aqui, que é H minúsculo composto com gama. Né? E o H composto com C é alfa. Então, a gente tem esse primeiro caminho aqui, né? Muito bem. E procedendo de maneira análoga para t igual a 1, a gente obtém o caminho alfa concatenado com K composto com gama, né? Que é esse caminho aqui de cima. Então, a gente demonstra o lema.
Bom, então agora relembrar o teorema que a gente quer demonstrar, né? Eu quero então, dado f, uma equivalência de homotopia entre x e y, né? Ou seja, eu sou capaz de encontrar uma outra equivalência de homotopia, que é o inverso homotópico de f, né? Cuja composição é ora homotópica em identidade em x e ora homotópica em identidade y, né? Então, se f é uma equivalência de homotopia, então o homomorfismo induzido por f do grupo fundamental de x com base em x0 até o grupo fundamental de y com base em f de x0 é de fato um isomorfismo entre esses dois grupos, tá? Bom, então com o lema a gente consegue demonstrar esse teorema, né? Então seja f a equivalência de homotopia e G a sua inversa homotópica, ok? Então, denote por y0 a imagem de x0 por f, denote por x1 a imagem por G de y0 e, novamente, por y1 a imagem por f de x1. Né? Então, a gente tem mais ou menos essa sequência aqui. Essa notação a gente não tinha utilizado ainda, mas simplesmente significa que f é uma função de x até y, na qual f de x0 é igual a y0, tá? Então, aqui a gente tem, primeiramente, que f mapeia x, x0 em y, y0. Depois, aplicando o g, né, a gente compondo, né, a gente tem uma aplicação que sai de y e chega a x e que leva y0 a x1. E novamente aplicando a f, vai ser uma de x a y, só que agora ela leva x1 a y1, né? Isso por causa da notação que a gente deu. Isso daqui é importante porque cada uma dessas aplicações aqui, essa composição que a gente faz, induz homomorfismos distintos, né? Bom, a definição do homomorfismo é o mesmo, só que induz homomorfismos em distintos grupos fundamentais, tá? Do mesmo espaço, só que mudando a base. Então, por exemplo, essa primeira aplicação aqui, a gente tem, né, se eu pego o homomorfismo induzido por f, a gente tem um homomorfismo que tem como domínio o grupo fundamental de x com base em x0 e contradomínio o grupo fundamental de y com base em y0, tá? Então, a f, o homomorfismo induzido pela f aqui, ela está tomando classes de equivalência, né? Ou seja, laços, classe de equivalência de laços com base em x0, ok? Muito bem. No entanto, quando eu olho a aplicação, essa aplicação aqui, né, da f carregando x1 até y1, então o homomorfismo induzido pela f nessa situação aqui é um homomorfismo que tem como domínio o grupo fundamental de x com base em x1, tá? Então, como eu estou interessado nessas composições, eu preciso ficar atento ao domínio do meu grupo fundamental. A definição, o domínio do meu homomorfismo induzido. A definição é a mesma. O homomorfismo induzido aplicado numa classe de equivalência é a classe de equivalência da composição, né? No entanto, as aplicações elas são distintas no sentido que o domínio precisa ser diferenciado, tá? Então, para diferenciar o domínio, eu vou colocar um subíndice aqui, x0 na f, né? Então, o homomorfismo, esse homomorfismo aqui com subíndice x0 significa que eu estou aplicando o homomorfismo f quadrado no grupo fundamental de x com base em x0, né? Quando eu estiver colocando x1, significa que o domínio desse homomorfismo é o grupo fundamental de x com base em x1, ok? Muito bem. Então, por hipótese, né, a gente sabe que G composto com F é homotópica à identidade em X, ok? Então, G composto com F é homotópico à identidade em X. Então, do lema
anterior, a gente tem garantido que existe um caminho alfa em x entre x0 e x1, tal que o homomorfismo induzido por essa composição aqui é igual ao isomorfismo induzido pelo caminho alfa composto com o homomorfismo induzido pela identidade em x. Tá? Então, só relembrando aqui, esse alfa estrela é de fato um isomorfismo e o homomorfismo induzido pela identidade é a identidade no grupo fundamental, né? Então, alfa estrela, né, composto com o homomorfismo induzido pela identidade é igual ao isomorfismo induzido pelo caminho, né? Então, daqui a gente tem essa igualdade aqui. O homomorfismo induzido por essa composição é igual ao isomorfismo induzido pelo caminho alfa. Isso implica que o homomorfismo induzido por essa composição é de fato um isomorfismo, né? Então, o homomorfismo induzido pela G composto com o homomorfismo induzido pela F é um isomorfismo. Então, só para a gente entender aqui essa igualdade, né? Aqui a gente já tem que é um isomorfismo. Mas aqui a gente está usando esse subíndice que eu identifiquei aqui, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com essa composição. Então, a primeira aplicação que eu estou fazendo aqui, a F, eu estou enxergando ela como uma aplicação que está carregando x0 a y0, né? Então, necessariamente, o domínio desse homomorfismo induzido aqui, ele tem que ser o π1 de x com base em x0, né? Então, é por isso que eu identifico o subíndice aí x0, né? Muito bem. Então, isso daqui implica, né, em particular, que o homomorfismo induzido pela G é sobrejetivo, ok? Se a gente aplica a mesma construção agora para F composto com G, né, F composto com G, a gente obtém que o homomorfismo induzido pela F composto com G é igual agora ao homomorfismo induzido pela F, só que agora tendo como domínio o grupo fundamental de x com base em x1, composto com o homomorfismo induzido pela G, e a gente tem que essa operação é um isomorfismo também, ok? Então, aqui novamente, né, F composto com G é um operador, né, que ele está definido nesse espaço aqui, né? Então, ele sai de y e chega a x, e ele está levando y0 até x1, né? G de y0 é igual a x1. Então, esse cara aqui, né, quando a gente vai quebrar essa composição aqui, o homomorfismo induzido pela G tem como contradomínio, né, a imagem dele está contido no grupo fundamental de x com base em x1. Então é por isso que o homomorfismo que está aparecendo aqui em F, ele tem que estar operando no grupo fundamental de x com base em x1. Então é por isso que a gente estou identificando a base aí o ponto base aí do meu grupo fundamental, né? Muito bem. Então, a gente tem que essa composição aqui é um isomorfismo. Isso implica agora que o homomorfismo induzido pela G é injetivo, ok? E daqui a gente tem um homomorfismo que é bijetivo, então esse homomorfismo na verdade é um isomorfismo, tá? E bom, qual a igualdade, né? Dessa igualdade aqui, né? G, homomorfismo induzido por G, composto com homomorfismo induzido pela F é igual a alfa estrela, né? É o isomorfismo induzido por alfa.
Se a gente, como isso aqui é um isomorfismo, eu posso passar para o outro lado a inversa, né? Tem a inversa. Então, o homomorfismo induzido pela F, olhando ela com uma aplicação do grupo fundamental de X com base em X0, é essa composição aqui. Como esses dois são isomorfismo, a gente conclui que esse operador aqui também vai ser um isomorfismo. E a gente conclui a demonstração do teorema, né? Então, isso aqui a gente tem um teorema interessante, porque ele está falando para a gente que espaços topológicos do mesmo tipo homotópico, né? A gente tinha introduzido essa definição também, né? Do mesmo tipo topológico, ou em outras palavras, do mesmo tipo homotópico, desculpa. Em outras palavras, homotopicamente equivalentes, né? Sempre que a gente tem dois espaços topológicos homotopicamente equivalentes, então os grupos fundamentais desses espaços topológicos eles são isomorfos entre si. Tá? A gente poderia pensar que eventualmente a recíproca desse resultado fosse verdade, né? Ou seja, será que dois espaços topológicos que têm o mesmo grupo fundamental ou que têm grupos fundamentais isomorfos, será que eles são necessariamente homotopicamente equivalentes? Então, essa observação aqui é justamente um contra-exemplo a esse fato, né? Então, espaços topológicos podem ter o mesmo grupo fundamental, mas não serem homotopicamente equivalentes, né? E o exemplo aqui é, por exemplo, o S2 e o R2, né? O grupo fundamental do S2 é trivial, né? E o grupo fundamental do R2 é trivial também. No entanto, eu forneço essa informação para vocês, né? S2, a esfera bidimensional, não é homotopicamente equivalente a R2. No entanto, para a gente verificar que elas não são homotopicamente equivalentes, a gente precisa de um pouco mais de técnica de topologia algébrica, que não está no escopo aqui do nosso curso, né? Mas esse daqui seria um exemplo, né? É claro que S2 e R2 eles não são homeomorfos, né? A gente vai discutir um pouquinho para finalizar aqui a nossa discussão, a gente vai fazer alguns exemplos, né? É claro que S2 e R2 eles não são homeomorfos. Por quê? Porque S2 é um espaço topológico compacto e R2 é um espaço topológico que não é compacto, né? Então, basicamente todos os conceitos e propriedades que a gente introduziu nesse curso de topologia, ele forneceu para a gente propriedades que a gente chama de invariantes topológicos, né? Então, são propriedades que permitem a gente distinguir entre dois espaços topológicos, né? Distinguir no sentido quando um espaço não é homeomorfo a um outro espaço. Então, por exemplo, aqui, né, já acabei de dar um exemplo, o S2 ele não é homeomorfo ao R2 porque uma das propriedades topológicas, que é compacidade, não é preservado nos dois espaços, né? Então a gente consegue já caracterizar e afirmar que esses dois espaços, S2 e R2, eles não são homeomorfos, né? Utilizando um invariante topológico, que é a compacidade. Se dois espaços são homeomorfos, então, e um é compacto, o outro deve ser compacto também, né? Então, quando falha a compacidade, a gente já pode garantir que o espaço que os espaços não são homeomorfos, né? Então, a gente pode usar essa ideia para as diversas propriedades que a gente introduziu aqui no curso, né? Conexidade é uma delas, e compartilharem de grupos fundamentais ou terem grupos fundamentais isomorfos é outra propriedade, né? Então, por exemplo, aqui a gente está furando a compacidade. O R2 não é compacto. Mas e se eu quisesse comparar e fazer a mesma pergunta
sobre o S2 e o disco bidimensional fechado, né? Então, eu poderia fazer essa pergunta. S, mais geral, né? SN e o disco de dimensão N, né? Então, estou tomando o disco de dimensão N como sendo os pontos de Rn, tal que a norma é menor ou igual que 1, né? Então, aqui, ambos os conjuntos eles são compactos. Então, a compacidade ela não é suficiente para distinguir esses dois conjuntos, tá? Então, eu não consigo utilizar a compacidade para falar que esses dois conjuntos não são homeomorfos. É que eu estou afirmando que eles não são homeomorfos, né? Então, por exemplo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Para S1, né? Para N igual a 1. A gente sabe que para N igual a 1, o grupo fundamental do S1 ele é isomorfo aos inteiros, ok? E o disco de dimensão 1, ele por essa definição aqui, né, que a gente está tomando ele aqui, ele é um intervalo fechado, menos 1 e 1. E esse espaço aqui tem o grupo fundamental trivial, né? Ele é, por exemplo, contrátil, né? Então, ele tem o grupo fundamental trivial. Uma vez que o grupo fundamental desse espaço aqui é diferente do grupo fundamental desse espaço aqui, então eles não podem ser homeomorfos, né? Nesse caso, eles não podem ser nem homotopicamente equivalentes, né? A gente viu que homotopicamente equivalente implica que eles têm o mesmo grupo fundamental. Em particular, espaços homeomorfos, a gente já havia visto isso, são homotopicamente equivalentes, né? Então, como eles não têm grupo fundamental isomorfos, a gente consegue concluir que eles não são nem homeomorfos e nem a propriedade mais fraca, que é homotopicamente equivalente. Esse exemplo é um exemplo simples. A gente poderia utilizar um outro argumento que aparece muito na literatura também, que é o argumento de se remover pontos, né? Então, por exemplo, suponha que a gente tivesse um homeomorfismo entre S1 e o D1, né? Então, se eu faço o seguinte, S1 menos a imagem inversa do zero aqui, esse conjunto, dado que eu tenho esse homeomorfismo, quando eu restringo esse homeomorfismo a esse conjunto aqui, né, o S1 menos um ponto, ele deveria continuar sendo um homeomorfismo, tá? A restrição deveria continuar sendo um homeomorfismo. No entanto, esse conjunto aqui, ele é conexo, né? Eu tenho a minha esfera e estou removendo um ponto só. É um conjunto conexo. Detalhes a se verificar, ok? Ele é conexo e esse conjunto aqui, né, a imagem desse conjunto aqui, que é claramente o meu disco unitário aqui, ou seja, esse intervalo aqui menos um ponto, o zero no caso, ele é desconexo, né? Então a gente chega numa contradição. Porque se isso daqui fosse uma função, se isso daqui fosse de fato um homeomorfismo, os dois conjuntos deveriam ser conexos, né? Porque a imagem de conjunto conexo é conexo. Então, isso aqui é um outro argumento para mostrar que S1 e D1 não são homeomorfos, né? E o S2 e o D2, né? Como que a gente demonstra que eles não são homeomorfos? Aqui, compacidade não dá para usar, né? Porque os dois são compactos. Se eu removo um ponto do S2, que é justamente o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar, vamos supor que H é um homeomorfismo, né? Então eu vou remover um ponto de S2 e um ponto de D2, né? Então aqui para S1 a gente conseguiu argumentar via conexidade. No entanto, o S2 menos um ponto, ele é conexo por caminho, sem problema nenhum. E o D2 menos um ponto também é conexo por caminho. Então, por exemplo, aqui, para esses dois espaços aqui, nem compacidade e nem conexidade são suficientes para, a princípio, né,
Eventualmente tem algum outro argumento, mas a princípio nem a compacidade e nem a conexidade são suficientes para garantir que, para distinguir os espaços, né? Então a gente precisa de algo a mais. Então, suponha que H é um homeomorfismo, eu vou proceder da mesma forma, removendo um ponto, ok? E dado que H é um homeomorfismo, então esse S2 menos a imagem inversa de zero é homeomorfo a D2 menos o zero, ok? E eu afirmo que isso aqui é um absurdo. E por que é um absurdo? Claro, não vem da conexidade. No entanto, observe o seguinte, ó, S2 menos um ponto, a gente sabe que é homeomorfo a R2. A gente consegue construir a projeção clássica que dá esse homeomorfismo, né? Então, como ele é homeomorfo ao R2 e o R2 é simplesmente conexo, S2 menos um ponto também vai ser simplesmente conexo. E simplesmente conexo implica o quê? Né? Simplesmente conexo, em particular, fala para mim que o grupo fundamental do S2 menos um ponto, esse ponto aqui específico, é o quê? Trivial, né? Ok? No entanto, D2 menos um ponto, bom, aqui está escrito que é o homeomorfo R2 menos um ponto, mas aqui está errado, porque eu estava pensando no disco aberto, né? Então, aqui não vale, né? O que vale aqui é que S1 é retração de D2 menos um ponto, né? Então, a gente tinha visto aí para todo R2 menos um ponto, mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, simplesmente restringindo a aplicação que a gente havia construído, só que para o D2, tá? Então, S1 é retração de D2 menos um ponto, né? Então, o grupo fundamental de D2 menos um ponto é isomorfo aos inteiros, né? Então, uma vez que S2 menos um ponto e D2 menos um ponto não possuem grupos fundamentais isomorfos, isso implica que eles não podem ser homeomorfos, né? Logo, esse primeiro homeomorfismo aqui não pode existir. Então, a gente usa aí o grupo fundamental. O grupo fundamental é suficiente para distinguir esses dois espaços aqui, S2 e D2. Agora, para n maior ou igual a 3, a gente precisa de mais técnicas da topologia algébrica para demonstrar e distinguir esses espaços Sn e Dn. Ok? Bom, então, vamos falar agora dos espaços euclidianos usuais, Rm e Rn, né? Nas primeiras aulas, lá, acho que na segunda, a gente estava comentando de como ideias para distinguir espaços, né? E uma primeira ideia lá que apareceu foi a dimensão do espaço, né? Mas dimensão é uma coisa que tem que ser definida com muito cuidado e algo que mostrou a necessidade desse cuidado foram as curvas de Jordan, né? Que é uma aplicação sobrejetora do 0,1 até o R2, por exemplo, ou um subconjunto, uma região do R2, né? Por exemplo, um quadrado ali do R2. Bom, aqui nos espaços euclidianos a gente tem, de fato, que se M é diferente de N, né? Mn inteiros aí, então Rm e Rn não são homeomorfos, né? Então, como a gente utiliza aí a teoria que a gente construiu para conseguir distinguir esses espaços, né? Então, vamos começar e terminar, porque é o que dá para fazer, né? Vamos considerar R1, né? A reta real, e Rn para n maior ou igual que 2. Né? Então, vamos mostrar que esses dois espaços aqui, para qualquer n maior ou igual que 2, não são
homeomorfos, né? Então, aqui basicamente a conexidade ela é suficiente para argumentar aqui, né? Então, se H é um homeomorfismo entre R1 e Rn, então R1 menos a imagem inversa da origem aí do Rn tem que ser homeomorfo ao Rn menos a sua origem, né? Isso é um absurdo porque esse primeiro conjunto aqui, a reta menos um ponto, ela é desconexa, né? E o Rn para n maior ou igual que 2 menos um ponto é conexo, tá? Muito bem. Então, vamos subir um pouco a dimensão aqui. A gente começou do R1. Vamos comparar o R2 agora com os espaços que têm dimensão maior ou igual que 2, né? Então, vamos assumir, por absurdo, que existe aí um homeomorfismo entre R2 e Rn, né? Então, novamente, removendo um ponto, R2 menos a imagem inversa do zero por H tem que ser homeomorfo ao Rn menos a origem, né? Lembrando que n agora é maior ou igual que 3. Isso implica que o grupo fundamental de Rn menos a origem, aqui calculado em algum ponto base, aqui faltou um ponto base aqui também, tem que ser isomorfo ao grupo fundamental de R2 menos um ponto, ok? Calculado num ponto base aqui. Isso daqui a gente já viu que é isomorfo aos inteiros, né? Então, se R2 fosse homeomorfo a algum Rn para n maior ou igual que 3, então o grupo fundamental de Rn menos a origem teria que ser isomorfo aos inteiros. No entanto, a gente viu que Sn menos 1 é contração de Rn menos um ponto. A gente demonstrou isso. Vimos isso como um exemplo, né? Só que a gente também já demonstrou que para n maior ou igual que 3, o Sn menos 1, né? Ou seja, o Sk para k maior ou igual que 2, né? É simplesmente conexo. Então, o grupo fundamental de Sn, o grupo fundamental de Sn menos 1 para n maior ou igual que 3 é trivial e, portanto, o grupo fundamental de Rn menos a origem é trivial. Logo, isso daqui não pode acontecer. Então, R2 não pode ser homeomorfo a Rn para n maior ou igual que 3. Né? Então, o grupo fundamental aqui é suficiente para distinguir R2 de qualquer outro Rn para n maior ou igual que 3. Né? Agora, para Rm e Rn com m maior que 3, maior ou igual que 3 e n maior ou igual que m mais 1, a gente já precisa de mais técnicas aí da topologia algébrica para conseguir distinguir entre esses dois conjuntos. Né? Então, o curso aí de topologia fornece aí alguns primeiros invariantes topológicos para fazer a distinção de espaços topológicos, mas para continuar nessa teoria, a gente precisa de mais topologia algébrica, né? Então, a topologia algébrica ela fornece aí esses invariantes que permite a gente distinguir os espaços topológicos. Bom, então a gente acaba aí o curso de topologia com esses exemplos, né? Muito obrigado a todos e até uma próxima.